Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 10. Capítulo 75. Você gosta de como eu fico de avental? Mai Sakurajima perguntou, sua atenção focada em lavar os vegetais, aparentemente indiferente ao comentário brincalhão de Kaito. Eu gostaria ainda mais se você estivesse usando apenas o avental. Kaito respondeu com um sorriso malicioso. Mai virou a cabeça, lançando a Kaito um olhar que dizia que ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Pare de dizer bobagens, ela o repreendeu. Kaito deu uma risadinha e abriu a geladeira ali perto. Dentro, ele encontrou uma fileira de bebidas geladas, cada lata apresentando um rosto familiar na embalagem. A própria Mai Sakurajima. Era uma marca que Mai havia promovido em um comercial. Kaito piscou surpreso e puxou uma lata, tomando um gole. Você gosta de beber isso? Estamos prestes a jantar, Mai comentou, olhando para ele. Eu não gostava particularmente antes, mas sabendo que é uma marca que você escolheu, de repente o gosto ficou muito bom, Kaito disse seriamente, fazendo Mai sorrir de leve. São apenas amostras que a marca nos enviou durante a filmagem, Mai explicou, seu sorriso aumentando. Não conseguimos terminar todas, então cada um levou algumas para casa. Não importa. Com o rosto da minha esposa na lata eu tenho que beber, Kaito disse, terminando a bebida em um só gole. Então acho que devo promover uma marca de água com limão da próxima vez, Mai disse, seu tom brincando de ser sério, com um sorriso evidente. É tarde demais para mudar de ideia? Kaito perguntou meio brincando. Tarde demais? Mai respondeu com um sorriso, claramente satisfeita com as palavras afetuosas de Kaito. Fora da cozinha, Nodoka Toyonyama, que fingia assistir TV, estava na verdade bisbilhotando a conversa. Ela não pôde deixar de sentir um pouco de inveja. Ele é apenas alguém que sabe dizer coisas doces? Por que minha irmã se apaixonaria por alguém assim? Nodoka pensou consigo mesma, um pouco irritada. Mesmo depois que Kaito e Mai terminaram de cozinhar, Nodoka continuou sentada ali, emburrada. Kaito notou sua expressão e perguntou calmamente. Algo está te incomodando? Talvez falar sobre isso nos anime. Nodoka foi pega de surpresa pela franqueza dele, mordendo um pedaço de carne como se estivesse imaginando que era o Kaito. Não estou zangada, ela resmungou, engolindo a comida e olhando feio para ele. Só estou pensando que a Mai está em um momento crítico da carreira, então você precisa ter cuidado para não causar nenhum problema. Nodoka, apenas foque em comer, Mai interveio. Kaito e eu sabemos o que estamos fazendo. Nodoka não percebia que Kaito sempre esteve protegendo Mai, algo de que Mai estava muito ciente. Kaito não viu necessidade de explicar mais, mas Mai sentiu-se compelida a defendê-lo, não querendo parecer irresponsável como namorada dele. É estranho, no entanto. Você e a Mai parecem ter um bom relacionamento, então por que você não a chama de irmã? Kaito perguntou curioso. Sua pergunta pegou tanto Mai quanto Nodoka desprevenidas, deixando-as momentaneamente sem palavras. Vendo as reações delas, Kaito deu uma risadinha suave. Considerando o relacionamento tenso entre Mai e sua mãe, Kaito não pôde deixar de pensar. A família de vocês é bem interessante. Talvez você esteja certo, Mai disse, não encontrando palavras para refutar a observação de Kaito. Kaito não sabia muito sobre a história entre as duas irmãs, então evitou comentar mais. Como havia outros membros da família de Mai por perto, Kaito sentiu que era hora de partir depois de ajudar na limpeza. Mai levantou-se para se despedir dele. Sua irmã mencionou quando planeja ir embora? Kaito perguntou suavemente enquanto caminhavam a uma curta distância da casa. Ainda não. Ela na verdade veio ficar comigo depois de uma briga com a mãe dela, Mai respondeu, impotente diante da situação da irmã. Nodoka sempre admirou Mai, praticamente a idolatrando, o que influenciou sua decisão de seguir carreira como idol também. Kaito franziu a testa. Outra briga entre mãe e filha, outra idol em formação. Parecia uma repetição da própria história da Mai. Com alguém tão realizada quanto a Mai para se inspirar, a pressão sobre Nodoka devia ser imensa. Mai estava, sem dúvida, ciente disso, e Kaito não precisava explicar para ela. Tudo bem, eu vou me teletransportar daqui, Kaito disse, dando um passo à frente para abraçar Mai, beijando-a suavemente. Mai corou levemente, mas rapidamente envolveu os braços ao redor dele, retribuindo o beijo com igual afeto. O amor e a saudade fluíram entre eles até que Mai, um pouco sem fôlego, afastou-se gentilmente. Vou esperar você entrar antes de ir, Kaito disse com um sorriso. Não, eu quero ver você ir primeiro, Mai respondeu, seu sorriso doce e encantador. A Nodoka ainda está lá dentro. Você deveria ir e falar com ela, sugeriu Kaito. Você tem razão. Vou agora, disse Mai, voltando-se para casa. Ao chegar à porta, ela olhou para trás e viu Kaito ainda parado ali, sorrindo gentilmente para ela. Ela sorriu de volta com um humor visivelmente melhorado, antes de finalmente fechar a porta atrás de si. Observando sua namorada desaparecer lá dentro, Kaito se espreguiçou e sentiu a onda de poder dentro de si crescer significativamente. Ele acabará de colher o preço de seu contrato, resultando em outro aumento satisfatório em sua força. Se ao menos eu pudesse formar mais alguns contratos de fé, seria fantástico, pensou Kaito. Infelizmente, os únicos outros contratantes que ele tinha eram as 5 irmãs quíntuplas da família Nakano, que davam bastante trabalho. Depois de passar um tempo com elas, Kaito conseguiu construir um relacionamento decente com as irmãs, mas elas ainda estavam longe de atingir o nível de um contrato de fé como o da Mai. Com algum tempo livre, Kaito decidiu fazer uma visita às quíntuplas, já que fazia alguns dias.
Teletransportando-se para a residência Nakano, Kaito notou imediatamente o cheiro agradável de shampoo e o som de um secador de cabelo. Na sala de estar, uma garota de cabelos longos estava sentada no sofá, secando o cabelo. Seus fios longos dançavam no ar, e ela estava usando apenas uma toalha de banho. Seus ombros e pernas nos estavam expostos, e a toalha parecia perigosamente próxima de escorregar a cada movimento dela. Quem era ela? Naquele instante, Kaito repassou rapidamente em sua mente os traços distintos de Nino, Miku, Itsuba e Itsuki. Mas, ele não conseguia distinguir. Além do cabelo curto característico de Ishika, Kaito não conseguia diferenciar as outras 4 irmãs, especialmente quando trocavam de roupa e escondiam suas características únicas. Quem é? A garota perguntou, aparentemente ouvindo o som de sua chegada. Essa voz? Nino Nakano. Kaito reconheceu o tom familiar, identificando a personalidade impetuosa da segunda irmã Nakano. É a Itsuba? Você pode pegar minhas lentes de contato? Estão na prateleira ali. Nino chamou na direção de Kaito, sem perceber quem ele era. Kaito então lembrou que Nino era severamente míope. Há um ditado sobre pessoas míopes: assim que tiram os óculos, o mundo se torna um borrão, e a 20 metros, todos parecem iguais. Nino Nakano personificava isso perfeitamente. Parada a cerca de 10 metros de distância, ela não conseguia ver com clareza e confundiu Kaito com sua irmã, Yotsuba. O Nino, sou eu, o Kaito. Kaito limpou a garganta e a lembrou gentilmente. Oh, que? Kaito. Nino percebeu subitamente quem estava na sala. Ela imediatamente cobriu o peito, envergonhada. O que você está fazendo aqui? Eu não estou vestida. Olhe com cuidado, você está enrolada em uma toalha. Kaito respondeu calmamente, quase fazendo Nino engasgar com as próprias palavras. Uma toalha não é roupa de verdade. Ela retrucou, agitada. Vire-se. Com isso, Nino começou a subir apressadamente as escadas para o segundo andar. Ei, cuidado com o degrau, Kaito alertou. Antes que ele pudesse terminar, o pé de Nino escorregou e um de seus chinelos saiu voando. Ah, o clichê clássico. Escorregar depois do banho. Kaito moveu-se instantaneamente, chegando ao lado dela bem a tempo de segurá-la antes que ela batesse o rosto na escada. O rosto dela estava a apenas alguns centímetros dos degraus. Com um movimento rápido, Kaito a virou e a ergueu, segurando-a firmemente em seus braços. Viu? Eu te disse para ter cuidado, ele disse com um leve sorriso. Capítulo 76. Nino Nakano voltou subitamente à realidade, sua expressão mostrando sinais repentinos de pânico. O que você está fazendo? Solte-me. Relaxe, tudo o que consigo ver é sua coxa. Todo o resto está coberto. Vou levar você de volta para o seu quarto. Não se preocupe, não vou fazer nada com você, Kaito respondeu calmamente. Suas palavras diretas deixaram Nino sem saber como responder. Depois de ajudar Nino a voltar para o quarto, ela ainda parecia um pouco atordoada. Deixei seus óculos na penteadeira, disse Kaito, então se virou e saiu do quarto. Lá dentro, Nino tateou para colocar suas lentes de contato. Enquanto se olhava no espelho, ela se lembrou da postura calma de Kaito e de repente sentiu as bochechas corarem. Porque Kaito pareceu um pouco, descolado agora há pouco. Aquela atitude de comando indiferente. Na verdade, pareceu meio viril. Kaito já era o tipo de que Nino gostava, e agora ela se viu um pouco encantada. Se Kaito soubesse o que ela estava pensando, provavelmente se perguntaria se essa garota tinha uma veia masoquista. Kaito saiu do quarto de Nino e encontrou Miku e Yotsuba, que tinham acabado de abrir suas portas. Miku piscou surpresa ao vê-lo. Kaito, o que você estava fazendo no quarto da Nino? Ela estava no banho, não estava? Quando você chegou aqui? O que aconteceu entre você e a Nino? Itsuba perguntou com a curiosidade transbordando. A Nino quase escorregou, então eu a ajudei a voltar para o quarto dela, Kaito respondeu de forma equilibrada, deixando Miku momentaneamente sem palavras. Ela percebeu que Kaito não parecia achar que houvesse algo de privado em entrar e sair do quarto de uma garota. Itsuba, por outro lado, aceitou imediatamente a explicação dele. Sua mente era tão pura que ela não pensou 2 vezes a respeito. A Nino está bem? Ela se machucou? Ela está bem. Deve descer logo, disse Kaito enquanto descia as escadas para a sala de estar. Seus olhos varreram as provas espalhadas sobre a mesa e ele as pegou para revisá-las cuidadosamente. Alguns minutos depois, Nino desceu, com o rosto levemente corado ao ver Kaito absorto em suas provas. Ela correu para preparar uma xícara de chá e a trouxe para ele. Aqui, tome um pouco de chá. Kaito olhou para Nino, oferecendo-lhe um pequeno sorriso. Obrigado. De nada, Nino gaguejou, com o coração acelerado enquanto o observava examinar meticulosamente suas folhas de respostas. Ela não pôde deixar de se maravilhar com o quão sério ele sempre era. Ele é realmente um demônio? Do tipo que engana os humanos e se alimenta de suas emoções negativas? Ele não parece nada com isso. Kaito é tão gentil e composto, tão sério e minucioso. Não há um pingo de arrogância ou malícia nele. Errado, Kaito finalmente disse, largando as provas e esfregando a testa. O que está errado? Miku perguntou cautelosamente. Kaito olhou para o rosto bonito de Miku e disse, tudo está errado. As garotas ficaram sem palavras. Por um momento, as 3 se sentiram um pouco envergonhadas. Com resultados como estes, certamente Kaito deveria estar zangado. Mas em vez disso, Kaito apenas achou a situação divertida. Ele pensou consigo mesmo, o que está acontecendo aqui? Eu realmente vou ter que passar mais tempo dando aulas particulares para elas?
Embora as quíntuplas sejam todas garotas lindas, Kaito genuinamente queria que elas se concentrassem nos estudos para cumprir o contrato que haviam feito. Afinal, ele é um demônio que mantém suas promessas. Uma vez que concorda com o pedido de alguém, ele o leva até o fim. Bem, acho que terei que passar mais tempo dando aulas para todas vocês, disse Kaito suavemente, com o tom ainda calmo. A propósito, onde estão Ishika e Itsuki? Eu não as vi. Ah, elas foram fazer compras. Devem voltar logo. Itsuba respondeu com um sorriso alegre, aliviada por Kaito não estar zangado com elas. Com certeza, pouco tempo depois, Ishika e Itsuki voltaram, com os braços cheios de sacolas de compras. Era óbvio que tinham gasto muito dinheiro. Não que importasse, elas vinham de uma família rica e o pai delas mimava suas 5 filhas adoráveis. Ah, Kaito, você está aqui. Ishika o cumprimentou com um aceno. Mas assim que notaram as provas sobre a mesa à frente dele, seus rostos congelaram e elas não puderam evitar desviar o olhar. Sentem-se. Por que estão todas olhando para mim desse jeito? Kaito perguntou com um leve sorriso ao notar Itsuki mantendo distância. Vendo seu sorriso gentil, Itsuki finalmente relaxou e cutucou Nino e Miku de brincadeira. Viram? Eu disse que o Kaito não ficaria bravo conosco. Ele é tão tranquilo. Miku e Nino assentiram em concordância, mas internamente não puderam deixar de pensar. Então por que você estava parada tão longe agora há pouco? Kaito ergueu uma sobrancelha. Vocês parecem me entender mal. Hein? O que você quer dizer? Itsuki perguntou. Eu apenas sei que forçar as coisas não funciona, então sou um pouco mais paciente, disse Kaito dando de ombros. Afinal, lidando com 5 irmãs idênticas com 5 personalidades diferentes, Kaito aprenderá a não esperar demais. E acabou que ele não estava errado. Ao manter minhas expectativas baixas, vocês não podem me decepcionar. Mesmo a menor melhor é uma surpresa agradável, Kaito acrescentou com um sorriso irônico. As garotas. Quão baixas são suas expectativas para nós? Ah, isso é meio duro, sabe? Disse Ishika com uma risada seca. Não levem para o lado pessoal. Na verdade, acredito que todas vocês vão se formar com sucesso, disse Kaito com um sorriso caloroso. Afinal, fiz uma promessa de ajudá-las e acredito que conseguem. As garotas ficaram momentaneamente atordoadas, e Utsuba foi a primeira a pular. Entendido. Então teremos que trabalhar ainda mais para superarmos as expectativas do Kaito e surpreendê-lo todos os dias. Kaito sorriu calorosamente e fez um sinal de positivo para ela. Já era hora de sua compreensão de texto valer a pena. Hehe. Itsuba sorriu. Itsuba exibiu alegremente um sinal de paz para Kaito. Ishika e as outras trocaram olhares silenciosos. Para ser sincera, embora soubessem que Kaito não tinha intenção de zombar delas, apenas a mente simples de Yotsuba conseguia captar o significado de Kaito tão rapidamente. Ah, certo. Itsuki Nakano lembrou-se de algo subitamente. Podemos fazer uma pausa amanhã? Vai haver um festival de fogos de artifício na cidade de Higashi depois das 19 horas. Ah, é verdade. Os olhos das outras garotas brilharam enquanto olhavam para Kaito. Podemos todos ir ao festival de fogos de artifício juntos amanhã? Eu fui apenas contratado para supervisionar seus estudos, Kaito respondeu, cruzando as pernas de maneira descontraída. Nino Nakano fez um pequeno biquinho. Contratos, contratos. Por que sua mente está sempre cheia de contratos? Ela encarou Kaito e disse rapidamente, bem, nós vamos contratar você de novo. Professor Demônio? Kaito ergueu uma sobrancelha diante das palavras dela. Agora, com isso eu posso concordar. Completar um contrato significava receber compensação, e Kaito estava definitivamente interessado nisso. Hehe, está decidido então. Amanhã iremos todos juntos ao festival de fogos de artifício, disse Ishika Nakano com um grande sorriso. Com a condição de que terminem a lição de casa primeiro, acrescentou Kaito calmamente. Instantaneamente as garotas gemeram e imploraram. Kaito sorriu, impassível. Não importa o que acontecesse, ele não ia abrir mão do contrato para garantir que elas completassem os estudos. Com as 5 irmãs presentes, Kaito aproveitou a oportunidade para reunir alguns materiais de estudo e passou algum tempo estudando com as belas quíntuplas. É claro que ele ainda usou sua magia para ajudá-las a reter os pontos de conhecimento. Somente depois que as garotas imploraram por misericórdia é que ele finalmente parou. Ele instilou muito conhecimento nas quíntuplas hoje. Não foi antes das 23 horas que Kaito finalmente voltou para casa, tendo completado seu trabalho do dia. Foi só depois de conhecer as quíntuplas Nakano que Kaito percebeu o quão exaustivo estudar poderia ser. Ele se teletransportou para casa, abriu a geladeira preguiçosamente, deu um grande gole de leite e enquanto tirava seu equipamento, voltou para o seu quarto. Ao abrir a porta, Kaito viu 2 garotas já deitadas em sua cama, com as roupas colocadas em uma cadeira próxima. As 2 garotas eram naturalmente Rias e Ásia. Um lençol de seda fino estava jogado sobre seus estômagos, e o tecido liso parecia que poderia escorregar a qualquer momento, revelando as belas curvas das garotas por baixo. Talvez devido à influência de Rias, até Ásia tinha se acostumado a dormir sem roupas. Claro, também poderia ser porque Ásia sabia que Kaito preferia dormir assim, então ela estava se adaptando às preferências dele.
Olhando para as duas beldades adormecidas, Kaito não pôde deixar de sorrir. Ele foi ao banheiro tomar banho e notou que ainda havia algumas roupas no cesto de lavanderia, com várias peças de roupas íntimas das garotas casualmente colocadas por cima. Ficava claro que aquelas pertenciam a Rias, já que as dela eram um conjunto preto mais maduro. A Ásia ainda preferia o conjunto branco puro. Kaito pegou as roupas íntimas do cesto, colocou-as de lado e jogou o resto na máquina de lavar, ajudando Rias e Ásia a lavar suas vestimentas descartadas. Quando voltou para o quarto, as duas garotas já estavam acordadas. Elas podiam naturalmente ouvi-lo tomando banho no banheiro. Você voltou. O trabalho correu bem? Rias perguntou, sentando-se e bocejando. Nada mal, Kaito respondeu. Capítulo 77. Kaito sorriu levemente, parecia que ele havia aceitado um novo contrato. Obrigada pelo seu trabalho árduo, Kaito, disse Ásia docemente com a voz sonolenta. Eu acordei vocês? Voltem a dormir, Kaito respondeu suavemente, beijando gentilmente o canto dos lábios de Ásia. A garota imediatamente mostrou um sorriso doce. As duas garotas se afastaram um pouco, e assim que Kaito se deitou, Rias e Ásia se aconchegaram a ele, usando-o como um travesseiro de corpo. O calor dos corpos delas contra sua pele e a maciez de suas curvas fizeram Kaito ficar em silêncio imediatamente. Isso ia ser difícil para conseguir dormir através disso. Virando-se de lado, ele abraçou o corpo perfeito de Rias, e ela se enlaçou a ele, com os olhos cheios de afeição enquanto olhava para ele. O corpo de Rias ficou um pouco mais quente, sinalizando seu desejo. Ela iniciou um beijo com Kaito. Naquele ponto não havia chance de sono. Kaito se acomodou. Rias sentiu imediatamente a sensação, ofegando suavemente antes de sorrir sedutoramente. Logo, Ásia percebeu também, e não querendo ficar de fora, juntou-se a eles. Mais de uma hora depois, Rias e Ásia caíram em um sono profundo e satisfeito, enquanto Kaito fechou os olhos e entrou em um estado meditativo. A essa altura, ele havia desenvolvido o hábito de usar a meditação para substituir o sono, garantindo que sua energia fosse totalmente restaurada. Na manhã seguinte, Kaito abriu os olhos cedo. Depois de meditar a noite toda, ele se sentia completamente revigorado. As duas garotas ao lado dele ainda dormiam profundamente. Olhando para as formas graciosas de Rias e Ásia, Kaito não resistiu em se deliciar por um momento antes de acordá-las. Tinha que ser dito, as duas eram realmente algo especial. Depois de alguns exercícios matinais juntos, eles foram para a escola. Não havia muita coisa acontecendo na escola hoje, apenas a rotina de sempre, e à noite, eles deveriam ir com as quíntuplas Nakano a um festival de fogos de artifício. As aulas monótonas passaram rápido e depois de informar Rias e as outras, Kaito se teletransportou para a casa das quíntuplas. Para sua surpresa, as 5 irmãs já estavam sentadas obedientemente à mesa, fazendo a lição de casa. Vendo isso, Kaito não pôde acreditar nos seus olhos. Estou vendo coisas? Vocês estão realmente fazendo a lição de casa a sério. Parecia que o fascínio do festival de fogos de artifício não era brincadeira, considerando que tinha motivado as quíntuplas a serem tão diligentes. Sentindo-se inesperadamente divertido, Kaito sentou-se ao lado de Miku Nakano e a observou trabalhar em suas tarefas. Miku corou levemente, olhando para Kaito com nervosismo, mas logo se acalmou e se concentrou em suas tarefas. Isto está errado. Deveria ser resolvido assim, Kaito disse suavemente, apontando para um erro em seu caderno. Miku pegou rapidamente a borracha e corrigiu seu trabalho. E o resto? Ela perguntou. Milímetro. Todo o resto está correto. Você tem trabalhado duro, Miku. Kaito a elogiou com um sorriso gentil. Ao ouvir o elogio de Kaito, Miku sentiu uma sensação de felicidade. Estar tão perto dele, e ver sua expressão paciente enquanto explicava as coisas, lembrou-a do que ele tinha dito antes. Ele realmente acreditava nas 5 irmãs, e ela não queria decepcionar os esforços dele. Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Miku. Eu refleti sobre o que você disse, e isso me fez imaginar se eu realmente conseguiria. Então, finalmente tomei minha decisão. Você tem que assumir a responsabilidade por mim, ok? Claro, eu sei que você consegue, Miku. Kaito respondeu com uma leve risada. Vendo Miku e Kaito conversando e rindo, Nino Nakano subitamente se sentiu um pouco irritada. Ela limpou a garganta e disse, Ei, eu não consigo resolver este problema. Kaito olhou para lá. Deixe-me ver. Ele se levantou e foi para o lado de Nino, fazendo-a sorrir, algo que Shika Nakano notou, fazendo-a inclinar a cabeça em curiosidade. Naquele momento Itsuba Nakano, que estava sentada ao lado de Miku, pareceu notar algo. Ela se inclinou para perto e sussurrou, Miku, não me diga que você gosta do Kaito? A garota congelou suas bochechas tornando-se carmesim, mas ela não negou. Por um momento ela pareceu sem palavras. Kaito, com sua audição aguçada, na verdade ouviu a pergunta de Otsuba, mas ele simplesmente olhou para ela sem dizer nada. O que mais ele poderia fazer? Garotas da idade dela naturalmente tinham quedas por alguém. Se ele ouvisse algo assim, apenas fingiria que não tinha ouvido. Kaito supervisionou o progresso das quíntuplas e, para sua surpresa, elas terminaram com sucesso toda a lição de casa antes das 18 horas. Eba, vamos para o festival de fogos de artifício. Itsuba comemorou animadamente. Troquem para yukatas. Vocês têm que usar yukatas para o festival de fogos de artifício. As garotas exclamaram enquanto corriam para cima para se trocarem. Ouvindo os sons das garotas vasculhando seus armários no andar de cima, Kaito acariciou o queixo pensativamente.
usar yucatas para assistir aos fogos de artifício. Essa tradição parece familiar. Ele se perguntou se seria exatamente como imaginava. Bem, ele descobriria em breve. Na sala de estar, Kaito sentou-se no sofá entediado, deitando-se na mesa e mexendo em um lápis. Ele estava esperando há quase meia hora. Ele tinha pensado que as garotas estariam ansiosas para se trocar e sair rápido, mas estava completamente errado. Realmente levava todo esse tempo para trocar de roupa? Kaito ficou ali deitado, rolando o lápis para frente e para trás com os dedos por puro tédio, como uma criança sem nada para fazer. Depois de mais 10 minutos, as garotas finalmente emergiram de seus quartos. Nossa, nada mal. Ishika Nakano sorriu enquanto elogiava suas 4 irmãs. Mas Itsuba, seu laço está um pouco torto, disse ela, dando um passo à frente para ajustar o yukata de Otsuba. Ah, obrigada. Milímetro, assim está melhor. Ishika sorriu e desceu as escadas. Desculpe pela espera, ela acenou para Kaito, girando na frente dele em um yukata laranja amarelado quente. O que você acha? Você está linda. Combina perfeitamente com você, disse Kaito enquanto se sentava, seu olhar percorrendo as outras garotas, notando que todas tinham escolhido yukatas em suas cores favoritas. Prontas para ir? Ele perguntou. Sim, eu já pedi ao Sr. Edogawa para preparar o carro. Não vai demorar muito para chegar lá, disse Tsuki Nakano enquanto tocava gentilmente seu estômago, que estava roncando de fome. Você está com fome? Kaito notou e perguntou com um toque de preocupação. O Hehe talvez um pouco. Itsuki respondeu com um sorriso tímido. Ela comeu menos deliberadamente no jantar porque queria guardar espaço para as barracas de comida, explicou Ishika com um toque de exasperação. Mas Nino, parada por perto, não pôde deixar de rir. Você tem certeza de que a Itsuki comeu menos? Eu me lembro distintamente dela comendo uma tigela inteira de arroz, empilhada como uma montanha. Isso é uma porção normal. Itsuki defendeu-se rapidamente. Kaito sorriu silenciosamente para si mesmo, ciente de que Itsuki tinha um grande apetite. O grupo desceu as escadas junto, onde encontraram o Sr. Edogawa, o motorista da família que estava com a família Nakano há anos. Ele praticamente vira as quíntuplas crescerem, o que o tornava quase como da família. Quando o Sr. Edogawa viu Kaito, ele parou, um pouco surpreso, já que não sabia da presença de Kaito até agora. Sr. Edogawa, este é o Kaito. Ele tem nos ajudado com nossos estudos, explicou Ishika. Entendo. Isso explica porque vocês disseram ao pai de vocês para não contratar um tutor. Vocês já tinham alguém em mente? Disse o Sr. Edogawa com uma risada, analisando Kaito de cima a baixo com um toque de escrutínio nos olhos. Kaito notou o exame sutil, mas permaneceu composto, simplesmente acenando em reconhecimento. O Sr. Edogawa, sendo um homem de experiência, ficou um pouco surpreso com a postura calma de Kaito. Ele se viu impressionado com a maturidade do jovem. Apesar de ter quase a mesma idade das quíntuplas, Kaito parecia muito mais controlado. Certo, vamos indo. Kaito, por que você não se senta na frente? Itsuki, ansiosa para chegar ao festival, interveio antes que o Sr. Edogawa pudesse continuar sua avaliação. Sr. Edogawa, contamos com você. Com certeza, o Sr. Edogawa respondeu com um sorriso enquanto ligava o carro. Ishika trocou um olhar com suas irmãs, sabendo que o pai delas acabaria descobrindo sobre o Kaito. Mas não havia como ele acreditar que Kaito era, na verdade, um demônio dos mitos e lendas. Enquanto dirigiam para o festival, Kaito seguiu com o grupo, tratando toda a experiência como apenas mais uma parte de sua tarefa atual. Ele teria preferido acompanhar mais Sakurajima ou Rias, mas elas tinham seus próprios compromissos, então ele estava contente em se juntar às quíntuplas. Uma vez que chegaram ao festival, os rostos das irmãs estavam iluminados de empolgação. Chegamos ao festival de fogos de artifício. Os fogos começam às 7, então temos algum tempo para dar uma olhada em volta. Hehe, deveríamos tentar pescar alguns peixinhos dourados? Elas conversavam animadamente entre si, enquanto Kaito examinava o local lotado do festival. A enorme quantidade de pessoas o surpreendeu. Desde que chegará a este mundo, esta era sua primeira vez em um evento tão animado. Mesmo em sua vida anterior, ele raramente visitava lugares com grandes multidões. A atmosfera movimentada diante dele parecia desconhecida e intrigante. Kaito, você nunca foi a um festival de fogos de artifício antes? Você parece alguém que nunca comemorou nada, Itsuki perguntou subitamente notando a expressão dele. Não, nunca fui. Não havia razão para esconder. Mesmo depois de cruzar para este mundo, os eventos mais memoráveis que Kaito vivenciara foram as batalhas com anjos caídos. Além disso, não havia muito que se destacasse. Capítulo 78. Kaito olhou para Itsuki Nakano, sentindo-se um pouco sem palavras. A garota estava com as 2 mãos cheias de petiscos, com a boca cheia enquanto continuava a mastigar com entusiasmo. Essa garota é realmente uma comilona, pensou consigo mesmo. Percebendo o olhar de Kaito, Itsuki corou e respondeu timidamente. Pare de olhar para mim desse jeito enquanto estou comendo. Você sabe que é uma comilona, não sabe? Não há nada do que se envergonhar. Parece que você até mudou o penteado. Ficou bonito, comentou Kaito casualmente. Vendo a tigela de comida nas mãos de Itsuki, ele naturalmente pegou um palito e espetou um pedaço de tofu quente, jogando-o na boca. Ah, o Kaito tem nos observado bem. Ishika Nakano aproximou-se com um sorriso brincalhão e disse, então, você está interessado no fato de que não estamos usando roupas íntimas por baixo de nossos yukatas? Agora que você mencionou, estou bastante interessado. Haha.
Quer ver? Ishika provocou, puxando levemente o colarinho, revelando um pouco do decote. Sua atitude ousada chocou instantaneamente Miku e Itsuki, que estavam por perto. Ishika apenas riu. Haha, estou brincando. Kaito permaneceu calmo, já conhecendo a personalidade de Ishika. Ele conseguia enxergar através de suas palhaçadas e sabia que ela o estava provocando. Naturalmente ele não cairia na armadilha, então respondeu calmamente, não estou interessado em ver, só estou curioso se seria desconfortável sem nada roçando na frente. Ishika. Todas as outras. As garotas ficaram atordoadas com a resposta inesperada de Kaito. Nino Nakano parecia exasperada. Sério, o que passa pela sua cabeça? Kaito deu de ombros continuando a pegar comida de Itsuki, que gritou em protesto, dizendo para ele ir comprar a dele. Após algumas brincadeiras, eles se prepararam para ir a um lugar melhor para assistir aos fogos de artifício. Para onde vamos? Perguntou Kaito. É o terraço de um restaurante. A Nino reservou o terraço inteiro, explicou Yotsuba Nakano. Kaito ficou sem palavras, pensando no quanto elas deviam ter gasto apenas para ter uma boa visão dos fogos. Espere, vamos mesmo sem comprar nada nas barracas? Nino lembrou a todas de repente. As garotas ficaram um pouco surpresas antes de perceberem o que ela queria dizer. Ah, é mesmo. Ainda não compramos aquilo. Você quer dizer aquilo? Existe uma barraca para isso aqui? Eu quero comer isso logo. Todas pareciam bastante animadas. Vendo suas reações sincronizadas, Kaito ergueu uma sobrancelha. Então, o que exatamente é aquilo? Nino sorriu misteriosamente. Preparar. Ela queria dizer que todas iam responder juntas. E no segundo seguinte, as 5 irmãs gritaram simultaneamente seus desejos. Maçãs do amor. Bananas com chocolate. Macarrão frito. Tá e aqui. Raspadinha. Cada uma das 5 irmãs gritou uma resposta completamente diferente. Kaito ficou sem palavras e não pôde deixar de suspirar. Tanto para estarem em sincronia, todos, as garotas ficaram um pouco sem graça, mas decidiram ir com tudo e se viraram juntas, dizendo, vamos comprar tudo. Kaito não teve escolha a não ser segui-las enquanto iniciavam a maratona de compras antes do início dos fogos. Sua tarefa hoje era ser o guarda-costas diligente delas. Kaito, depressa, chamou Miku. Estou indo, ele respondeu, acelerando o passo para caminhar ao lado dela. Você está realmente entusiasmada com isso. Não tem fogos de artifício todos os anos? Os fogos nos lembram de nossa mãe. Ela adorava assisti-los e nos trazia todos os anos. Mesmo que ela não esteja mais conosco, ainda viremos aqui todos os anos, disse Miku suavemente. Kaito assentiu, compreendendo os sentimentos dela. Fogos de artifício são passageiros, mas as memórias duram para sempre. Sim, Miku sorriu gentilmente, seus olhos refletindo uma sensação de nostalgia. Para nós, os fogos são exatamente assim. Naquele momento, Ishika subitamente pegou o telefone, olhou para ele e dirigiu um olhar de desculpas ao grupo. Desculpe, tenho que atender esta ligação. Ela se espremeu pela multidão barulhenta, encontrando um canto mais calmo para atender o celular. Kaito a observou de longe com um pensamento profundo. Recentemente, Ishika recebia ligações com bastante frequência e parecia sempre ocupada com algo. Ele não podia deixar de se perguntar o que ela estava tramando. Mas aquilo era assunto pessoal dela e ele não tinha o direito de bisbilhotar. Justo então, o anúncio do show de fogos ecoou pelos alto-falantes, indicando que estava prestes a começar. Nino apressou a todos para o terraço reservado, apenas para perceber que haviam se perdido uns dos outros na multidão. A multidão agitada empurrava Nino e as irmãs se separaram. Kaito notou rapidamente e identificou a localização de cada uma. Graças às suas habilidades demoníacas, sentir a presença delas era moleza. Kaito abriu caminho até Nino, que lutava para se manter de pé em meio à multidão, e agarrou seu pulso. Kaito, onde estão as outras? Ela perguntou. Elas se separaram. Está cheio demais agora. Deixe-me levar você para o terraço primeiro. Que bagunça. Pare de reclamar. Trarei as outras em breve, tranquilizou a Kaito, puxando-a gentilmente. Com Kaito liderando o caminho, Nino ficou em silêncio, com os pensamentos divagando. Logo, Kaito conseguiu levar Nino ao terraço do hotel, que estava completamente vazio. Ops, esqueci que sou a única que sabe a localização do hotel, disse Nino sem jeito. Ela rapidamente pegou o telefone para fazer uma ligação, mas percebeu que não havia sinal. Sério, por que este terraço não tem sinal? Nino estava frustrada. Está tudo bem. Não se preocupe. Os fogos vão durar 1 hora. Espere aqui e eu as trarei, disse Kaito, antes de descer as escadas apressadamente, deixando Nino suspirando resignada. Usando seus sentidos aguçados, Kaito logo encontrou 2 das irmãs, Itsuba e Itsuki. Uma havia se distraído com o jogo de pescar peixinhos dourados e a outra com a comida deliciosa, o que explicava por que haviam se separado. Após dizer a elas a localização do hotel, Kaito partiu novamente e encontrou Miku. Ele notou que Miku parecia um pouco estranha, mancando levemente ao caminhar. O que aconteceu? Alguém pisou em mim sem querer. Dói, disse Miku com um pequeno beicinho. Kaito olhou para o pé dela e, lembrando que Nino e as outras provavelmente estavam esperando por elas, sugeriu suavemente. Que tal eu carregar você? Prometemos assistir aos fogos juntos, não prometemos? Com isso, Kaito agachou-se e levantou Miku gentilmente em suas costas. Enquanto descansava a cabeça no ombro dele, o rosto de Miku ficou vermelho, com o coração acelerado. Aquilo foi tão inesperado. Vamos mesmo caminhar assim? Miku preocupou-se em estar pesada demais.
Mas o peso dela não era nada para Kaito. Afinal, ele estava acostumado a fazer flexões com Rias e Asia, ambas sentadas sobre ele. Vamos levar você para o terraço primeiro. Miku, você viu a Ishika? Não, não vi. Miku balançou a cabeça. Deitada nas costas de Kaito, ela murmurou baixinho. Ela tem agido um pouco estranho ultimamente. Tem, não tem? Ah, eu me lembro de ter visto a Ishika saindo de um carro com um homem velho de bigode, acrescentou Miku. Kaito ficou sem palavras. Saindo de um carro com um velho bigodudo? Que tipo de situação é essa? Franzindo os lábios, Kaito carregou Miku até o terraço do hotel, onde as 4 irmãs finalmente se reuniram. Agora, apenas Ishika estava faltando. Talvez sentindo-se culpadas por fazê-lo correr tanto, as irmãs agradeceram sinceramente, dizendo, por favor, traga a Ishika de volta para nós. Kaito entendeu. Para as 5 irmãs, era uma tradição assistir aos fogos juntas e elas não queriam ficar de fora. Deixe comigo. Kaito desceu as escadas e rapidamente seguiu para o local onde havia sentido a presença de Ishika anteriormente. Embora não conseguisse distinguir perfeitamente a aura de cada irmã, ele já havia localizado as outras 4, então, por eliminação, a aura restante teria que ser a de Ishika. Ele correu em direção à área designada e logo avistou a figura familiar de Ishika. Enquanto se aproximava dela, estendendo a mão para tocar seu ombro, alguém saltou subitamente à sua frente, bloqueando seu caminho. Quem é você? O que está tentando fazer com a Ishika? Capítulo 79. O homem fez a pergunta cautelosamente e Kaito finalmente pôde ver claramente sua aparência. Um homem de meia-idade barbudo? Diante do homem barbudo à sua frente, a expressão de Kaito ficou levemente tensa. Será que ele me confundiu com alguém incomodando a Ishika? Este homem está protegendo a Ishika? Parece que ele tem algum relacionamento em comum com ela. Justo quando ele estava prestes a dizer algo, Ishika Nakano subitamente deu um tapa no ombro do homem de meia-idade. Ah, alguém parece estar quebrando a janela do seu carro. O quê? O barbudo virou-se imediatamente e vendo isso, Ishika agarrou a mão de Kaito e correu para longe. Ei, Ishika! Kaito só pôde segui-la, sentindo-se um pouco confuso. Haha, não pergunte, apenas corra ou seremos pegos. Ishika olhou para trás e disse com um sorriso. Ao ver o sorriso dela, a expressão de Kaito mudou sutilmente, percebendo que o sorriso parecia um pouco forçado. Sem perguntar muito, ele seguiu Ishika para um beco estreito. Ao longe, o homem barbudo verificou o carro, coçou a cabeça e voltou, apenas para descobrir que Ishika e Kaito já não estavam em lugar nenhum, sua expressão congelando instantaneamente. Com um olhar confuso, ele circulou várias vezes, apenas para ver a multidão agitada ao redor. No beco, Ishika pressionou Kaito contra a parede. Pá! Ela estendeu a mão e a apoiou na parede ao lado de Kaito. Isso é, o lendário Kabedon? Kaito sentiu-se um pouco sem palavras. O que é isso? Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Mantendo uma expressão calma, Kaito olhou silenciosamente para Ishika à sua frente, que também o encarava fixamente. Depois de um tempo, Ishika finalmente mostrou um leve sorriso. Ei, você pode guardar segredo sobre o que acabou de acontecer para mim? Seu olhar baixou levemente, com um toque de melancolia enquanto dizia, eu não posso ir ver os fogos com elas. Kaito abaixou a cabeça, mantendo o olhar alinhado ao de Ishika. Você deve saber que todas elas querem que as 5 estejam juntas. Claro que eu sei. Ishika sorriu um pouco desamparada. Ela também queria aquilo, não queria? É que de repente surgiu um trabalho, então não posso ir ver os fogos. Trabalho? Kaito captou rapidamente. Então aquele homem de agora há pouco é seu colega? Haha, isso mesmo. Parece que elas também não sabem. Ishika pareceu um pouco envergonhada. Hahaha, bem, eu planejava contar a elas depois de fazer meu nome primeiro. Você tem certeza de que está tudo bem se as 5 não assistirem aos fogos juntas? Esta é uma memória que vocês compartilham com sua mãe e vocês estiveram juntas todos os anos, certo? As palavras calmas de Kaito fizeram Ishika Nakano pausar levemente. Como você sabe disso? A Miku me contou. Aquela garota até te contou isso, hein? Ishika sorriu desamparada. Afinal, somos quíntuplas, todas são exatamente iguais, então não importa se eu não estiver lá, certo? Kaito deu de ombros, dizendo calmamente. Você tem coragem de dizer isso na cara delas? Ishika. Ela ficou sem palavras, achando a situação ao mesmo tempo engraçada e exasperante. Falando nisso, o que isso tem a ver com você, Kaito? Por que você se importa conosco? Quem sabe, talvez seja porque eu não quero perder a chance de mostrar minha personalidade charmosa e equilibrada. Kaito disse casualmente com uma expressão calma. Ishika. Como você pode dizer algo tão sem vergonha? Justo então, Ishika notou uma figura familiar aparecendo do lado de fora do beco. Era o homem barbudo de antes. Sua expressão mudou instantaneamente. Ah, como ele nos encontrou? Ela deu apressadamente 2 passos à frente, vendo o barbudo se aproximar do beco, com o rosto levemente tenso. Oh não, eu o enganei para fugir antes. Agora vou levar uma bronca. De repente, ela pensou em algo, envolvendo rapidamente os braços em volta da cintura de Kaito e virando-se levemente para se esconder atrás dele. Do lado de fora, parecia um par de namorados se abraçando. Kaito sentiu-se um pouco sem palavras e disse suavemente. Isso não fazia parte do trato, vai custar extra. Do que você está falando? Ishika não pôde deixar de rir. Ajude-me aqui, ou eu realmente vou levar uma bronca. Kaito não teve escolha a não ser envolver Ishika com seus braços.
Seus ombros largos convenientemente protegiam a figura de Ishika. Com muitas pessoas usando yukatas no festival de fogos, não precisavam se preocupar em serem reconhecidos pelas roupas. Ishika pressionou todo o corpo contra o peito de Kaito, e ele pôde sentir claramente sua figura bem desenvolvida sob o yukata. Se alguém nos vir, não vão pensar que somos um casal? Perguntou Ishika, um pouco tímida. Não há dúvida disso, com certeza vão pensar que somos um casal. Kaito respondeu categoricamente, olhando para a entrada do beco, onde o homem barbudo tinha, na verdade, se sentado. Haha. Somos apenas amigos, mas parece que estamos escondidos fazendo algo errado, e Ishika riu sem jeito, com o rosto corado pela situação. Ouvindo o som dos fogos de artifício explodindo do lado de fora do beco, os dois ficaram em silêncio por cerca de 10 segundos. Na verdade, você não está preocupada em levar bronca, está? Kaito disse subitamente em voz baixa. Você só está em dúvida se deve ou não ir embora. Você quer muito estar com todas e assistir aos fogos juntas, não quer? As palavras suaves do jovem chegaram aos ouvidos dela e a expressão de Ishika vacilou levemente. Ela sorriu amargamente. Você consegue enxergar até isso. O que você acha? Disse Kaito calmamente. Eu sou um demônio, afinal. Haha. Você é demais, Kaito. Ishika não pôde deixar de suspirar. É só que você é fácil de ler. Acho que você também não quer desistir deste trabalho, certo? Ela ficou em silêncio e após alguns segundos, disse suavemente. Eu gosto deste trabalho. Aquele homem é um fotógrafo e discutimos como tirar fotos melhores e criar trabalhos melhores juntos. Este tem sido o momento mais feliz da minha vida. Entendo. Para Ishika, assistir aos fogos com as irmãs era importante porque era uma memória compartilhada com a mãe, mas ela também amava este trabalho. Então, agora, Ishika estava dividida. Ela queria trabalhar, mas hesitava sobre como explicar isso às irmãs. Kaito conseguia ver o dilema dela. As pessoas costumam dizer, não desperdice sua vida com coisas das quais você com certeza se arrependerá. Mas na vida sempre há algumas escolhas difíceis de fazer. Kaito continuou calmamente, no entanto não há muitas coisas neste mundo que possam ser perfeitas. No fim, você sempre terá que abrir mão de algo. Mas acho que a sorte é que não importa a escolha que você faça, acredito que como quíntuplas todas vocês se entenderão, certo? Talvez movida pelas palavras de Kaito, Ishika não pôde deixar de mergulhar em pensamentos. Sempre terá que abrir mão de algo. Murmurando as palavras de Kaito, Ishika já tinha uma resposta no coração. Ela encostou no ombro de Kaito e suspirou suavemente, eu entendi agora. Posso pedir para você contar a elas? Eu realmente não sei como dizer. Claro, eu conto a elas quando voltarmos. Estou tão preocupada, será que elas vão ficar bravas? Ishika forçou um sorriso nervoso. Embora Kaito a tivesse confortado dizendo que todas se entenderiam, quem sabe o que aconteceria quando ela realmente contasse? Se uma delas ficasse emocionada demais, poderia estragar o clima para todas que estivessem assistindo aos fogos. Agora que você tomou sua decisão, não pense demais, disse Kaito, pegando a mão de Ishika e indo em direção ao homem barbudo. Ao ver Kaito e Ishika saindo do beco, o barbudo ficou atônito. Ishika, onde você foi? Vamos, a audição está prestes a começar. A expressão de Ishika tornou-se levemente sem jeito e Kaito captou uma palavra-chave. Audição? Ele olhou para Ishika. Ela não tinha dito que o trabalho era fotografia? Kaito percebeu de repente que chamar uma audição de trabalho de fotografia não estava inteiramente errado. Nossa, então ela está seguindo uma carreira de atriz também. Por um momento Kaito não pôde deixar de rir. Por que há tantos atores ao meu redor? Sakurajima Mai é uma superestrela, claro, e sua irmã Toyonyama Nodoka é uma ídolo um tanto popular. Agora, Ishika Nakano também está entrando no mundo do entretenimento. Desculpe, eu tinha algo para discutir com a Ishika agora há pouco. Kaito tomou a iniciativa de assumir a culpa pela fuga anterior. Você? Qual é o seu relacionamento com a Ishika? Você sabe o quão importante esta audição é para ela? Capítulo 80. O tio de bigode estava obviamente muito preocupado com a carreira de Ishika, seu rosto empalidecendo de ansiedade. Sou amigo da Ishika e sinto muito por causar qualquer problema. Por favor, apresse-se e comece a dirigir, disse Kaito calmamente, pensando que se o carro não pudesse chegar a tempo, ele mesmo levaria Ishika até lá. Embora ainda não tivesse dominado a magia de voo, sua velocidade de corrida não era lenta e ele estava confiante de que poderia ser mais rápido que um carro. Ao ouvir isso, o tio de bigode foi rapidamente buscar o veículo. Kaito ficou com Ishika enquanto esperavam. Você tem certeza de que quer seguir a carreira de atriz? Sim, há meio ano, o presidente me encontrou e perguntou se eu queria tentar atuar. Então, eu arrisquei, fazendo alguns papéis pequenos e sem nome. Agora há pouco, o presidente me informou que tem uma audição para um papel bem significativo em um filme. Ishika explicou suas experiências nos últimos 6 meses, que seguiram a rota tradicional de ser descoberta por um caçador de talentos enquanto caminhava pela rua. Este caminho pode não ser tão fácil quanto você pensa. Embora sua namorada Mai Sakurajima também fosse atriz, Kaito não tinha ilusões sobre a profissão. Ele sabia o quão difícil era conquistar um nome no meio. Nem todos podiam ser Mai Sakurajima. Claro, eu sei disso. Mas tenho que dar o meu melhor de qualquer forma, e agora é o momento certo para estrear oficialmente. Enquanto falava, Ishika sorriu para Kaito. Mas Kaito apenas encarou a garota à sua frente, com seus olhos negros profundos e pensativos.
Olhando para Ishika Nakano, ele disse subitamente com calma, alguém já lhe disse que seu sorriso parece falso, até mesmo forçado? Ishika foi pega de surpresa. É sério? Sim, respondeu Kaito calmamente. Porque eu costumava usar o mesmo sorriso falso que você está usando agora, então sou muito sensível a isso. Ele cerrou levemente os lábios, relembrando seu eu do passado, sentindo-se um pouco sentimental. Talvez devesse ser grato por ter conhecido tantas garotas especiais, fossem Rias e as outras, mais Sakurajima ou até as irmãs quíntuplas da família Nakano. Todas o haviam mudado inconscientemente de muitas maneiras. No entanto, Ishika Nakano não era como ele. No mínimo, Kaito considerava-se mais avançado que ela. Ele costumava sorrir com um propósito, enquanto os sorrisos falsos de Ishika eram uma forma de se esconder. Havia uma diferença fundamental, e a mentalidade de Kaito era muito mais forte. Isso não impediu Kaito de enxergar através do sorriso falso de Ishika, assim como Mai Sakurajima uma vez enxergou através do dele. Neste momento, sua experiência lhe dava uma vantagem sobre Ishika Nakano. Tornar-se um demônio marcou um ponto de virada na mentalidade de Kaito. E agora que havia feito um contrato com Ishika, estava naturalmente disposto a tentar apoiá-la e ajudá-la a mudar. Kaito pensou que esta poderia ser a oportunidade para estabelecer o chamado contrato de fé. Refletindo sobre seu relacionamento com Mai Sakurajima, eles haviam chegado a um ponto em que confiavam um no outro sem reservas, e o vínculo deles havia se aprofundado. Talvez ajudar Ishika a ver a verdade desta vez recompensasse Kaito com uma surpresa agradável? Estou percebendo cada vez mais que a maneira mais fácil de viver é expressar o que está realmente em seu coração, disse Kaito, sorrindo ao estender a mão para apertar gentilmente a bochecha de Ishika, moldando-a em uma expressão sorridente fofa. Então, agora eu raramente finjo sorrisos para agradar aos outros. Você deveria tentar também, não se force. Não há necessidade de parecer sempre calma e controlada. Você está preocupada, não está? Afinal, você tem tremido o tempo todo. Os olhos de Ishika se arregalaram e seu rosto corou levemente. Quando comecei este trabalho, senti que finalmente tinha crescido, como se pudesse finalmente me erguer como a filha mais velha. Mas depois de vivenciar algumas coisas, não consigo evitar imaginar como me sentiria se falhasse e tivesse que voltar para casa derrotada, então estou com medo. Enquanto falava, Ishika olhou para Kaito, incapaz de evitar um suspiro. Eu gostaria de ser tão composta quanto você. Bem, você pode se decepcionar, respondeu Kaito com um sorriso discreto. Minha confiança vem da minha vida eterna. Tenho tempo de sobra para continuar cometendo erros e para crescer. Se eu estivesse na sua posição, talvez não lidasse com isso tão bem quanto você. Ishika Nakano ficou sem palavras para responder. Ela queria dizer algo, mas hesitou porque sentiu que o que Kaito disse não era inteiramente verdade. Mesmo sem a vida eterna, a mentalidade de Kaito era algo que ela não conseguia comparar. Este garoto parecia ter enxergado através das muitas facetas do mundo. Sua mentalidade era inacreditavelmente forte, então não importa o que acontecesse, ele podia enfrentar tudo com calma. No fim, ela só pôde suspirar. Ser um demônio deve ser bom mesmo. Kaito deu um tapinha gentil no ombro dela com um sorriso suave. Dê o seu melhor. Não coloque muita pressão sobre si mesma. Ninguém vai rir de alguém que dá tudo de si, então apenas faça o seu melhor. O carro partiu e Ishika Nakano seguiu para a audição. Kaito virou-se e retornou ao terraço do hotel. Ele explicou brevemente a situação de Ishika para as outras 4 irmãs. Mas, deveríamos estar juntas, murmurou Nino Nakano com decepção. Esta foi a escolha da Ishika. Devemos respeitá-la, disse Itsuki seriamente. Nino franziu a testa levemente em sinal de desagrado. Claro, eu entendo isso. É só que, nós só temos este dia por ano. Haverá muitas outras oportunidades de trabalho. Da perspectiva de Nino, o festival de fogos de artifício anual em que participavam como irmãs era mais importante do que qualquer outra coisa, e o trabalho era algo que poderia ser feito a qualquer momento. Mas Kaito entendeu que Ishika valorizava muito esta oportunidade. Ela trabalhou duro por 6 meses para se preparar para este dia, e não era algo de que pudesse desistir facilmente como Nino sugeria. Ele caminhou para o lado de Nino e explicou gentilmente em nome de Ishika. Talvez você não entenda totalmente, mas as oportunidades são passageiras. Ishika quer aproveitar esta chance, então ela não pode simplesmente esperar como você sugere. Talvez ceder fosse uma forma de ter o melhor dos 2 mundos, mas a vida se torna comum quando você continua cedendo. Nino olhou feio para ele, com as emoções um pouco exaltadas. Para ela, o vínculo entre as 5 irmãs era o mais importante, então não ficou feliz com as palavras de Kaito. No fim das contas, você simplesmente não entende o que este festival de fogos significa para nós. Nunca deveríamos estar divididas. Pode parar de nos dar sermão? Seu tom foi um pouco ríspido, fazendo as outras 3 irmãs franzirem o senho levemente. Nino, cuidado com o tom, repreendeu Miku sem rodeios. Nino não era de recuar facilmente e retrucou seriamente. Eu disse algo errado? Miku queria dizer mais, mas Kaito ergueu a mão para detê-la. Ele então falou com Nino em um tom calmo. Você não disse nada errado. Eu não deveria ter lhe dado um sermão. Com isso, ele virou-se e afastou-se. Ao passar por Yutsuba e Itsuki sussurrou. Ela está um pouco emocional agora. Fiquem de olho nela. Vou me afastar por um tempo. Ele sabia que as preocupações de Ishika não eram infundadas. A partida de Ishika certamente criaria algum discórdia entre as quíntuplas, então era melhor que todos esfriassem a cabeça por enquanto. Itsuki ficou um pouco surpresa. Onde você vai?
tenho algo para resolver. Venho procurar vocês quando terminar, disse Kaito suavemente e seguiu escada abaixo. Observando partir, Itsuba ficou um pouco nervosa e sussurrou. Ele está bravo? Talvez. Não? Respondeu Itsuki incerta. Afinal, Kaito sempre fora tão calmo e controlado, então como ela poderia saber o que ele estava pensando? Vendo Kaito partir, Nino não pôde deixar de sentir um pouco de arrependimento. Talvez tivesse sido ríspida demais com suas palavras. Afinal, Kaito sempre fora muito paciente e gentil com elas. Como ela pôde falar com ele daquela maneira? Nino queria se desculpar, mas Kaito já havia ido, então ela só pôde ficar ali sentada, emburrada. Os fogos de artifício continuavam a explodir no céu, e as 4 irmãs olhavam para as chamas coloridas estourando na noite. Os fogos deveriam ser um espetáculo de se ver, mas elas não conseguiam aproveitá-los, sentindo-se inquietas. Com Ishika ausente e a partida de Kaito pesando em suas mentes, elas não conseguiam evitar que seus pensamentos vagassem. Todas tinham a sensação de que Kaito poderia estar realmente bravo. Nino estava especialmente em conflito, imaginando se aquele garoto estava decepcionado com ela. Enquanto isso, Ishika Nakano chegou ao local da audição de carro, trocando rapidamente seu yukata pela roupa da audição, chegando bem a tempo. A audição começou e ela iniciou sua performance, recitando falas que já havia memorizado há muito tempo. No entanto, as palavras de Kaito ecoavam em sua mente. Expressar seus sentimentos verdadeiros é a maneira mais fácil de viver, hein? Ele é realmente um cara de mente aberta. Não consigo deixar de invejá-lo. Mas se eu dissesse isso a ele, ele provavelmente ficaria todo convencido, não ficaria? Pensando na imagem de Kaito, um sorriso se espalhou inconscientemente pelo rosto de Ishika. Os juízes ficaram levemente surpresos, maravilhados com o quão genuína era sua performance emocional, como se viesse do coração. Ela capturou perfeitamente os sentimentos de uma jovem apaixonada. Que talento promissor! Os juízes trocaram olhares e concordaram unanimemente em aprovar a audição de Ishika. Quando Ishika Nakano recebeu a notícia de que havia passado, mal pôde acreditar. É isso? Eu passei? Foi surpreendentemente fácil. A pressão que sentia desapareceu subitamente e seu coração encheu-se de alegria. Ao sair da empresa de audição, Ishika Nakano verificou a hora. A essa altura, o festival de fogos provavelmente já tinha acabado. De repente, um círculo mágico brilhou na frente dela e Kaito apareceu através do teletransporte. O tio barbudo que acompanhará Ishika ficou ali de boca aberta, encarando Kaito como se tivesse acabado de ver um fantasma. Kaito olhou para ele, lançou casualmente um feitiço de alteração de senso comum e o tio parou imediatamente de reagir em choque. A audição terminou? Sim, eu passei. Nada mal, parabéns. O tom de Kaito era calmo e indiferente, mas Ishika estava mais preocupada com suas irmãs. Como elas estão? Disseram alguma coisa? Não muito. Vamos, tudo está quase pronto. Precisamos nos apressar, disse Kaito, olhando para Ishika. Estamos com pouco tempo. Você se importa se eu te carregar? Não, eu não me importo. Capítulo 81. Apesar de suas palavras dizerem o contrário, o rosto de Ishika ainda ficou levemente vermelho. Que bom. Bem, afinal, eu já te segurei antes, disse Kaito enquanto se abaixava e pegava Ishika em seus braços. Segure firme. Assim que falou, ele disparou para frente. Ishika soltou um grito de susto. Ela sentiu um borrão diante de seus olhos, quando pôde ver claramente de novo, percebeu que estavam passando rapidamente entre arranha-céus imponentes. A paisagem ao redor estava recuando a uma velocidade impressionante. Ela ficou tão assustada que se agarrou firmemente a Kaito. Isso era muito mais emocionante do que qualquer montanha-russa ou queda livre que já tivesse experimentado. Isso é assustador demais. Como uma pessoa comum, Ishika nunca encontrara uma situação tão intensa antes e sentiu como se todo o seu corpo estivesse mole. Não se preocupe, é perfeitamente seguro. Eu entendo, mas ainda é aterrorizante vivenciar isso em primeira mão. A voz de Ishika estremeceu enquanto falava, à beira das lágrimas. Kaito só pôde sorrir impotente e oferecer algumas palavras de conforto. Ele também começou a considerar se deveria aprender magia de voo. Afinal, pessoas comuns como Ishika não podiam usar magia de teletransporte. Se ele encontrasse outra situação em que tivesse que carregar alguém enquanto corria pela cidade, poderia ser opressor demais para uma pessoa normal. Pouco depois, Kaito desceu do céu com Ishika pousando no terraço de um hotel. As outras 4 irmãs ficaram assustadas. O que está acontecendo? Perguntou Miku Nakano, com os olhos se estreitando levemente enquanto estufava as bochechas ao ver Ishika nos braços de Kaito. Kaito colocou Ishika no chão. Vim buscar a Ishika. Como você a buscou? Por que você caiu do céu? As outras olhavam maravilhadas com os olhos arregalados. Ishika, ainda um pouco trêmula, riu. Nós pulamos entre prédios. Eu costumava amar montanhas russas, mas elas não são nada perto disso. As irmãs trocaram olhares. Elas estavam bem cientes das habilidades de Kaito, então não era surpreendente que ele pudesse fazer algo assim. Após passarem tanto tempo com Kaito, elas haviam se acostumado com seus ocasionais feitos surpreendentes. Kaito verificou a hora e disse, vamos todos a algum lugar. É? Onde? O festival de fogos já acabou, questionou Itsuki. Vocês verão quando chegarmos lá. Kaito respondeu casualmente com as mãos nos bolsos, enquanto seguia a escada abaixo. As irmãs trocaram olhares e o seguiram, chegando finalmente a um parque próximo.
De longe, viram alguns itens empilhados ali, fogos de artifício pequenos. Você comprou estes? Perguntou Ishika surpresa. Todos os fogos grandes foram comprados e lançados pelo festival. Estes de uso pessoal foram tudo que consegui encontrar depois de procurar por aí. Espero que todas vocês aproveitem. Kaito disse suavemente enquanto carregava um balde de metal até a margem do rio para buscar um pouco de água, apenas por precaução com a segurança. Você saiu mais cedo para encontrar fogos de artifício? Perguntou Itsuki baixinho. Sim, e esperei que a Ishika terminasse sua audição para poder buscá-la. Itsuba soltou um suspiro de alívio. Eu pensei que você estivesse bravo conosco. Kaito pareceu confuso. Bravo? Bem, a Nino disse algumas coisas ríspidas antes, certo? Todas sabemos que você estava apenas cuidando de nós. Ao ver a expressão confusa de Kaito, o humor de Itsuki melhorou. Parecia que ele realmente não estava bravo. Kaito piscou 2 vezes e respondeu calmamente. Quem ficaria bravo por algo tão trivial? Porque você parecia bravo quando saiu, murmurou Nino baixinho. Ela se arrependera por muito tempo e planejara se desculpar com Kaito se tivesse a chance. Agora, no entanto, sentia-se orgulhosa demais para fazê-lo. Kaito sorriu com ironia. Eu já disse que não estou bravo. Ele acendeu uma vela mágica com o isqueiro e usou sua magia para controlá-la, lançando-a ao céu. Ao atingir o alto, ela se espalhou, criando o efeito de um céu cheio de estrelas. As garotas olharam para o céu noturno e todas exclamaram. Uau! Com o interesse despertado, elas se reuniram ao redor de Kaito, escolhendo seus fogos favoritos para brincar. Vendo-as tão felizes, Kaito caminhou até um banco no parque, observando silenciosamente as 5 garotas de aparência idêntica enquanto se divertiam. Depois de um tempo, Nino aproximou-se dele subitamente e sussurrou. Obrigada por hoje. Kaito olhou para ela e respondeu casualmente, não foi nada. Você ainda merece nosso agradecimento. Afinal, você preparou tudo isso para nós e compensou o festival de fogos perdido, disse Nino, e as outras se reuniram ao redor também. As 5 garotas se alinharam na frente dele, e Kaito suspirou suavemente antes de falar calmamente. Meu trabalho era assistir aos fogos com as 5. Já que vocês perderam o festival, eu tive que encontrar uma maneira de compensar. É apenas parte do que eu deveria fazer. As garotas ficaram momentaneamente sem palavras. Então ele está atribuindo tudo ao trabalho. Bem, isso faz sentido. Ishika sorriu impotente. Kaito era realmente esse tipo de pessoa. Mas o encorajamento que ele deu a ela e sua paciência com todas eram genuínos. Ishika limpou a garganta e sorriu. Pare de ficar sentado aí desse jeito. Venha se juntar a nós. Precisamos terminar todos estes fogos rápido. Basta lançar um monte de uma vez. Haha, então venha nos ajudar a acendê-los. Elas puxaram Kaito para ajudar. Os olhos de Kaito brilharam levemente ao sentir as flutuações emocionais dela se intensificarem. Estava claro que a compensação que receberia mais tarde também aumentaria. Bem, pelo menos não foi desperdício de esforço. Kaito sorriu para si mesmo e juntou-se à diversão com as garotas. O dia seguinte. Após o término da aula, Rias levou todos os membros do clube para a casa de Kaito. Durante a próxima semana, o prédio antigo da escola passará por uma limpeza completa, então todas as áreas de atividade do clube ficarão temporariamente fechadas. Kaito, realizaremos nossas reuniões regulares na sua casa por enquanto, explicou Rias. Ao ouvir isso, Kaito não pôde deixar de se perguntar por que não foram para o enorme castelo de Rias em vez de sua pequena vila. Embora sua casa fosse bem grande, não era nada comparado ao castelo que Rias possuía. Bem, ter as reuniões em sua casa estava bom também, pelo menos era confortável. Na sala de estar, a reunião regular começou e Rias revisou o número de contratos que cada um havia completado. Para este mês, Akeno completou 11 contratos, Koneko 8, Ásia 4 e Kaito 12. Nada mal. Araara, eu não esperava que o Kaito ficasse com o primeiro lugar, disse Akeno com um toque de surpresa. Kaito sorriu levemente. Apenas sorte. Acredite ou não, conheci um conjunto de quíntuplas e cada uma delas me deu 2 contratos. Isso realmente é sorte, comentou Koneko. As chances de humanos darem à luz quíntuplas devem ser extremamente baixas. E o Kaito tem um contrato de fé, disse Ásia com inveja. Ela havia completado apenas 4 contratos. Ria sorriu e tranquilizou Ásia. Para um demônio recém-nascido, completar 4 contratos já é uma conquista excelente. Não se compare ao Kaito. Esse cara é um prodígio em todos os sentidos. Parece que o Kaito será o primeiro entre nós a se tornar um demônio de classe alta. Akeno não pôde deixar de comentar. Rias, no entanto, parecia um tanto preocupada. Desde que o jogo de classificação terminou há alguns dias, a existência de Kaito tornará-se conhecida por todas as facções. Para ser honesta, ela estivera ansiosa nos últimos dias. Kaito era simplesmente especial demais e ela temia que algumas pessoas pudessem alvejá-lo, tentando descobrir os segredos que ele guardava. O próprio Kaito estava mentalmente preparado, mas preocupações eram preocupações. A vida tinha que seguir. Não era possível viver em medo constante. Antes que a tempestade chegasse, ele só podia dar o seu melhor para se aprimorar. Em um piscar de olhos, 3 dias se passaram. Durante esses 3 dias, Kaito manteve seus relacionamentos contratuais com Mai Sakurajima e as quíntuplas Nakano. Fora isso, não houve novos invocadores. Era fim de semana. Rias e Akeno foram para a casa de Sona Citri, pois parecia que a presidente do conselho estudantil tinha algo a discutir com Rias.
Hoje, Kaito levou Ásia para a cidade, com a intenção de comprar algumas roupas novas para ela. Não há necessidade. Eu já tenho roupas e uso meu uniforme escolar a maior parte do tempo, disse Ásia, seguindo ao lado de Kaito com um pouco de vergonha. Você só tem 3 conjuntos e uma garota precisa de mais do que apenas algumas roupas bonitas. Kaito disse enquanto guiava Ásia para um shopping. Ao ver a variedade de roupas bonitas, os olhos de Ásia não puderam deixar de mostrar um toque de desejo. Nós vamos realmente comprá-las? Claro, eu te trouxe aqui especificamente para isso. Kaito sorriu segurando a mão de Ásia e levando-a para a grande seção de roupas. Ele olhou para algumas roupas mais maduras e balançou levemente a cabeça. Aquelas eram mais adequadas para alguém como Rias ou Akeno, que tinham um estilo mais maduro. Quanto a Ásia, algo fofo combinaria melhor com ela. Ásia claramente preferia o estilo fofo também e rapidamente escolheu 2 conjuntos de roupas. Como ficou? Ficou bom? A garota de cabelos prateados rodopiou na frente de Kaito com certa timidez. É difícil dizer assim. Vai experimentá-las e deixe-me ver se serviram. Kaito sorriu enquanto empurrava gentilmente a Ásia para o provador. A respiração de Ásia acelerou ao se ver pressionada contra o espelho, com o corpo de Kaito quente contra o dela. O pequeno espaço foi preenchido pelo som de suas respirações pesadas. As mãos de Kaito moviam-se com urgência, subindo por suas coxas, afastando o tecido para revelar mais de sua pele pálida. Os lábios dele chocaram-se contra os dela, famintos e exigentes, e Ásia respondeu instantaneamente, seus dedos enterrando-se nos ombros dele enquanto gemia em sua boca. As mãos de Kaito vagavam mais alto, acariciando seus seios através do tecido fino, apertando-os com força. A sensação enviou ondas de prazer por Ásia e ela arqueou as costas, pressionando-se contra ele. Kaito. Ela arquejou, sua voz um misto de necessidade e desespero. Com um movimento rápido, os gemidos de Ásia ficaram mais altos, buscando mais. Incapaz de se conter por mais tempo, Kaito abriu o zíper da calça, libertando-se. O provador foi preenchido pelo som de seus corpos se chocando, cru e intenso. O ritmo de Kaito era rápido e implacável. Ele inclinou-se, capturando os lábios dela em um beijo ardente. Ásia, estou chegando. Ele rosnou em seu ouvido. Eu também. Oh Deus, Kaito, eu vou. As palavras de Ásia dissolveram-se em um gemido sufocado. Por um momento eles ficaram assim, ofegando pesadamente. Kaito ajudou-a a arrumar as roupas, com o olhar suavizado enquanto a observava. Você está bem? Ele perguntou, sua voz gentil apesar da intensidade do que acabará de transcorrer. Ásia sentiu, com um pequeno sorriso satisfeito brincando em seus lábios. Estou bem, eu só. Preciso de um momento. Kaito riu baixo, pressionando um beijo suave na testa dela. Leve o tempo que precisar. Capítulo 82. Abrindo a porta e saindo, Kaito assentiu em satisfação. Ásia estava vestindo um vestido de princesa branco que ficava absolutamente adorável nela. Seu cabelo loiro e traços delicados combinados com o vestido branco emanavam uma aura de pura santidade. Tão linda! Sua namorada está absolutamente deslumbrante assim, exclamou a vendedora com os olhos brilhando. De fato, Ásia possuía um charme que cativava tanto homens quanto mulheres. Mesmo na escola, ela atraía a atenção de muitos, com rapazes e moças querendo ser seus amigos. Parando para pensar, Rias, Akeno e Mejima, Koneko Toujou e Ásia eram todas próximas de Kaito, tornando o alvo da inveja de muitos. Não seria exagero dizer que Ásia era universalmente adorada. Ásia corou com o uso da palavra namorada pela vendedora, sentindo-se incrivelmente tímida. Eu não sou. Ah, eu disse algo errado? Perguntou a vendedora, um pouco sem graça. Não, é que ela já prometeu se casar comigo, então ser chamada apenas de namorada já não é o suficiente, explicou Kaito com um leve sorriso. Isso deixou Ásia ainda mais agitada, sem saber como reagir. Seus olhos, no entanto, estavam repletos de felicidade. Entendo. Você tem tanta sorte de ter uma garota tão angelical, exclamou a vendedora, totalmente encantada com a cena. O rosto de Ásia estava carmesim pelas palavras de Kaito, mas ela ainda olhava para ele com esperança nos olhos. Kaito, eu estou bonita? Kaito sorriu gentilmente e respondeu. É claro, você está linda. Até a vendedora está te elogiando. Interiormente, porém, ele achou a situação um tanto irônica. A vendedora chamou Ásia de anjo. Bem, considerando seu comportamento, aparência e até personalidade, Ásia de fato se assemelhava à imagem que Kaito tinha de um anjo. Era uma ironia, considerando que ela era, na verdade, um demônio. Kaito de repente sorriu de lado, pensando que os anjos talvez não fossem necessariamente como Ásia, afinal. Ele se lembrou dos anjos caídos, que eram anjos que perderam a graça divina. Era difícil dizer como eles eram antes da queda. Depois de ajudar a Ásia a provar mais vários trajes, já era quase meio-dia. Caminhando pela rua sob a luz brilhante do sol, Ásia segurava o braço de Kaito, com um sorriso doce no rosto. Ambos carregavam sacolas de compras nas mãos. Enquanto passeavam, conversando e rindo, um calafrio súbito percorreu suas espinhas. Seus instintos demoníacos foram acionados. Tanto Kaito quanto Ásia ficaram tensos, trocando olhares antes de olharem para a fonte da sensação perturbadora. Paradas à frente deles estavam duas jovens, aparentemente da mesma idade de Kaito. Apesar do tempo quente, ambas usavam mantos brancos, o que parecia bastante estranho. Uma das garotas até carregava uma arma extravagante em forma de cruz nas costas, também envolta em pano branco, ocultando sua verdadeira forma. Apesar de seus trajes peculiares, ninguém ao redor parecia prestar atenção nelas.
Isso lembrou Kaito imediatamente do fenômeno de alteração do senso comum. Além disso, o acionamento de seus instintos demoníacos indicava que aquelas duas garotas não eram indivíduos comuns. Anjos caídos? Não pareciam ser. Suas auras pareciam muito mais puras, carecendo da malevolência sutil que normalmente cercava os anjos caídos. As duas garotas também notaram Kaito e Asia. A garota de cabelo azul curto e com a arma em forma de cruz nas costas falou em um tom levemente frio. Eu não esperava encontrar demônios aqui. Asia agarrou-se nervosamente às costas de Kaito. Kaito observou calmamente as duas garotas estranhas e, como não sentiu nenhuma hostilidade, respondeu casualmente. Quem são vocês? Não me parecem familiares. Uahaha, que interessante. Encontramos demônios assim que chegamos. Poderia ser este o momento para este anjo alcançar a grandeza? Derrotar vocês aqui certamente me concederia as bênçãos da glória. A outra garota exclamou excitada, seu jeito egocêntrico fazendo Kaito erguer uma sobrancelha. Ela acabou de se chamar de anjo? Era verdade? Kaito ponderou. Desde que chegou a este mundo, ele lidou com anjos caídos e demônios renegados, mas este era seu primeiro encontro com um anjo. Elas provavelmente usavam poder sagrado semelhante aos anjos caídos. A garota de cabelo azul subitamente virou-se para a Asia e após um momento de contemplação disse, você é Asia Argento, não é? Você é. Asia assustou-se por ser chamada pelo nome por uma estranha. Eu sou Xenovia. É normal que você não me reconheça, a garota de cabelo azul respondeu secamente. Então ela é a ex-santa que foi exilada? Que pena, ela caiu tanto, tornando-se um demônio. A outra garota comentou, parecendo desdenhosa com Asia. Asia baixou a cabeça, a palavra bruxa ecoando em sua mente. Seu corpo tremeu levemente. Vendo Asia ser menosprezada, Kaito não aguentou. Ele se colocou à frente dela, seu olhar fixo friamente nas duas garotas. Vocês parecem bem presunçosas. Mesmo após serem dizimadas, ainda se agarram à sua arrogância? Xenovia permaneceu imperturbável. Isso é passado. O que importa é o agora. Qual o sentido de trazer isso à tona? Bem, Xenovia, ela já é um demônio. Qual o sentido de falar com ela? Isso não é verdade, Irina. Mesmo entre os traidores, há aqueles que sentem culpa e não conseguem esquecer sua fé. Ela tem esse sentimento. Eu posso sentir. Ouvindo isso, a garota chamada Irina pareceu surpresa. Isso é verdade? Mesmo como um demônio, você ainda acredita em Deus. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Asia. Eu apenas não consigo abandonar. Eu sempre acreditei. Entendo. Então morra pela minha espada agora mesmo. Dessa forma, eu ainda posso puni-la em nome de Deus. Mesmo que você esteja mergulhada no pecado, nosso Deus ainda estenderá uma mão de salvação. Xenovia segurou a arma em forma de cruz nas costas com uma expressão séria. Segundo ela, era uma espada. Ao ouvir a exigência de Xenovia para que ela expiasse seus pecados com a morte, os olhos de Asia se arregalaram de medo. A magia de Kaito oscilou, o surto agudo de energia fazendo o coração de Xenovia saltar uma batida. Ela e Irina imediatamente se distanciaram dele. Envolto em energia demoníaca púrpura escura, Kaito olhou para as duas garotas com uma expressão impassível. Vocês são idiotas? Ou são apenas fanáticas incrivelmente tolas? O que você está tentando fazer? Lutar contra nós? Bem, a igreja normalmente não permitiria, mas se você atacar primeiro não teremos escolha, Xenovia murmurou para si mesma. Acredito que você acabou de chamar a Asia de bruxa, correto? Kaito disse friamente, a espada do rei materializando-se em sua mão. À vista das milhares de pessoas na rua, seu poder demoníaco surgiu, a força da alteração do senso comum afastando a multidão ao redor. Xenovia não hesitou. Exatamente. Pelo menos, é como as pessoas a chamam agora. Apenas porque ela pode curar tanto demônios quanto anjos. O nojo brilhou nos olhos de Kaito. Se uma bondade tão surpreendente é considerada heresia, então vocês, anjos, são verdadeiramente tolos. Vocês expulsaram uma verdadeira santa. Seu pensamento é falho. Uma santa deve ser leal apenas a Deus. É ultrajante uma santa ajudar demônios. Uma santa é compassiva e misericordiosa, não precisando de amizade ou amor de outros, apenas do amor de Deus para sobreviver. Xenovia afirmou friamente. Portanto, Asia Argento nunca foi digna de ser uma santa desde o princípio. Ela falou como se fosse a verdade mais óbvia. Ela nem parecia perceber as falhas em sua lógica. Que absurdo total! Qualquer pessoa racional poderia entender o quão injustos esses chamados princípios eram para com Asia. Vocês parecem ver a Asia como nada mais que uma ferramenta. Todos os membros da igreja são assim desprezíveis? Vocês pregam sobre o amor de Deus pela humanidade, no entanto, apesar do sofrimento no mundo, nunca vimos Deus mostrar qualquer compaixão. Kaito olhou para as duas garotas com piedade. Elas não passavam de fanáticas ignorantes, cegadas por suas crenças e incapazes de julgamento independente. E elas nem sequer tinham consciência disso. Xenovia simplesmente declarou calmamente, Deus ama a humanidade. Se nenhum milagre ocorreu, significa apenas que a fé é insuficiente ou que é falsa. Kaito. Nesse ponto, Kaito realmente acreditava que essa garota havia sofrido uma lavagem cerebral completa por dogmas religiosos. Só posso dizer que a sua santa atual é verdadeiramente digna de pena. Kaito ergueu lentamente a espada do rei, a ponta apontando firmemente para as duas garotas. Antes que eu mude de ideia, sumam da minha frente. Se ousarem proferir outro insulto contra a Asia, eu esfolarei vocês vivas. Ah? Você está desafiando a igreja?
Um demônio de classe baixa falando palavras tão ousadas? Xenovia não mostrou medo, seu olhar fixo em Kaito. Irina Shidou, que estava ao seu lado, inclinou a cabeça. A igreja não nos permite agir precipitadamente. Seremos repreendidas se descobrirem. Não podemos ignorar um desafio, podemos? Desde que não matemos, deve ficar tudo bem. Além disso, estou curiosa para ver do que este demônio é capaz. Xenovia disse seriamente, seus olhos analisando Kaito. Ela estava surpresa pelo imenso poder demoníaco que sentia emanando dele. Este demônio. Irina Shidou pareceu convencida e soltou um suspiro. Você tem razão. Desde que a igreja não descubra, deve ficar tudo bem. Hehe. Deus certamente elogiará minhas boas intenções. Amém. Kaito sentiu-se mentalmente exausto ouvindo as palavras egocêntricas dela. Eu estava errado. Ásia, essas duas são simplesmente burras. Ásia, talvez, devêssemos apenas deixar para lá? Claramente, Ásia não queria causar problemas, mesmo após ser injustiçada por essas duas tolas. Afinal, ainda havia muitas pessoas observando, e mesmo com a influência da alteração do senso comum, ainda chamava muita atenção. Elas precisam enfrentar as consequências de suas ações. Eu não posso deixar que você seja tratada injustamente. A expressão de Kaito permaneceu calma, mas ele estava exasperado com o comportamento de Xenovia e Irina Shidou. Como ele já as havia reconhecido como tolas, não queria perder mais tempo com elas, para que a estupidez delas não o arrastasse junto. Xenovia e Irina Shidou jogaram fora seus mantos. Com o movimento, seus mantos caíram no chão, revelando seus trajes de combate pretos e colados ao corpo. Embora não houvesse muita pele exposta, os trajes ajustados ainda acentuavam suas silhuetas. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado! Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!